O pecador é aquele que precisa do Salvador. Por quê? Porque o pecado afastou o homem de Deus. O pecado afastou o homem de Deus. Quando Adão pecou no jardim do Éden, o homem foi afastado de Deus. O pecado afastou o homem de Deus. E esse afastamento do homem de Deus gera a morte eterna. Este afastamento. E Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 3, verso de número 23, que todos pecaram e destituídos, ou algumas traduções diz, carecem da glória de Deus. Todos pecaram e afastados estão de Deus e carece novamente da reconciliação. E esta reconciliação só pode ser feita por meio de Jesus. Aleluia. O mediador da nova aliança. Pelo primeiro Adão entrou o pecado no mundo, mas pelo segundo Adão, que é Cristo, o homem foi novamente reconciliado com Deus. Aleluia. Jesus, ele é o único meio que o homem tem para se salvar. O homem procura muitos meios e caminhos. Muitos querem arrumar vestes para tentar cobrir da sua nudez espiritual. Mas o único que pode salvar o homem do pecado é Jesus de Nazaré. Aleluia, glória a Deus, Filho aleluia. do Deus vivo, aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra e debaixo da terra. Todo o principado, toda a potestade, louvado seja Deus, está aleluia, debaixo Jesus. da soberania e da autoridade do Cristo, do nosso Senhor. Então o pecador, Aleluia, ele Jesus, glória a precisa, Deus. ele necessita do Salvador, porque ele está condenado à morte eterna. O homem não pode salvar-se a si mesmo. Nenhum homem pode salvar a si mesmo. O dinheiro não pode comprar a salvação. O status não pode comprar a salvação. O único que é doador desta graça salvífica se chama Jesus de Nazaré, a qual foi realizado na cruz do Calvário. E nós Aleluia, estamos Jesus. aqui para anunciá-lo ao pecador que precisa da salvação. Zaqueu, um pecador que precisa do Salvador. Mas do outro lado, há um Salvador que procura o pecador. Aleluia. Aleluia. Um pecador que procura o Salvador. Mateus vai dizer no capítulo de número 11, verso de número 28, 29, 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia. Aleluia. Glória a O Deus. Salvador se dispondo para encontrar com o pecador. Ele estava dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados. Cansado do quê? Cansado do pecado. O pecado, ele também tem a figura de um jugo sobre o homem. Quantas pessoas estão andando debaixo do jugo do pecado, sentindo um peso das mazelas, sentindo um peso da opressão, porque Satanás, ele vem para oprimir o homem. Satanás vem para trazer sobre o homem o peso do pecado. E muitos estão andando cansados, sem conseguir levantar a sua cabeça, porque há um peso que coloca ele para olhar sempre para o chão, tendo uma vida pessimista, muitas das vezes não vendo, como o pastor mesmo diz, uma luz no fundo do túnel. Aleluia. Mas Glória o a Senhor, Deus. como ele mesmo diz, eu sou a luz do Aleluia, mundo. glória a Deus. Quem estiver em mim, jamais viverás em trevas. Louvado Ele seja é a Deus, luz aleluia, que Jesus. veio ao mundo.
De certo é que os homens amaram mais as trevas Aleluia, do que a Jesus, luz, glória a Deus. porque as suas obras eram más. Não é assim que está escrito em João 3, a partir do verso de número 16, bem conhecido, que nos diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho, seu filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não venha morrer sem a salvação. E ele não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas a condenação é essa. Qual é a condenação? Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E por isso eles não se aproximam da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas nós que somos da luz, nos aproximamos dele, porque as nossas obras são feitas nele, em Jesus. Quando o homem se aproxima de Jesus, há uma transformação na sua vida. E se ele praticava as obras más, a qual Satanás o induzia por causa do pecado, quando ele vem para a luz, ele abandona esta vida de pecado e passa a praticar as boas obras. Glória a Deus. É esta necessidade que Zaqueu tinha. Zaqueu tinha uma necessidade de conhecer um Salvador, a busca do pecador, e o pecador necessitando de um Salvador. Oh, coisa linda! Aleluia. Quantas pessoas não precisam de Jesus, mas alguma coisa aprende. Vocês acham que Zaqueu não estava preso por alguma coisa? Ah, como Zaqueu estava preso. Zaqueu estava preso por muitas coisas. Ele tinha um ofício a qual ele se beneficiava. Zaqueu tinha liberdade no convívio dele. Ele era respeitado. Em algum momento ele até causava terror, porque quando ele chegava num ambiente, as pessoas logo iam dizer: Zaqueu veio cobrar de nós. Zaqueu enviou a sua comitiva para nos cobrar. Só que Zaqueu precisava de um Salvador. Aleluia. Aleluia. O prestígio que Zaqueu tinha entre os publicanos, porque ele era o chefe dos publicanos, não podia trazer a Zaqueu a satisfação, porque mesmo ele tendo prestígio, mesmo ele tendo boas condições ali, porque ele era chefe, ele era um líder, ele era responsável aonde se coletava impostos, ele vivia bem. Se fosse um homem do século 21, seria um homem que andava de carros importados. Zaqueu era um tipo de homem que tinha soldados, segurança. Vamos trazer Zaqueu para os nossos dias. Zaqueu, se a gente olhar pelo olhar humano, parece que ele não precisava de nada. Ele era chefe dos publicanos. É como se fosse um homem, um chefe, um responsável numa grande empresa multinacional, o diretor da empresa, responsável na administração da empresa. Ele tinha todos os recursos, homens, segurança à sua volta, para não ser roubado, para não sofrer na mão dos salteadores. Ele poderia ser aquele executivo que andava de carros importados, blindados, tinha a sua grande mansão, a sua grande casa, mas isso não fazia de Zaqueu um homem realizado, porque ele precisava da salvação. Aleluia. Ele precisava do Salvador. Glória então ele deixa tudo, ele deixa o seu posto e vai em direção ao Salvador, porque ele precisava conhecer quem era Jesus. Por que Zaqueu queria conhecer quem era Jesus? Porque uma certa feita, Jesus passou e viu um funcionário de Zaqueu chamado Levi, Mateus. E ele chamou Mateus e disse: deixa, aí você está cobrando imposto, deixa, segue-me. E Mateus seguiu Jesus. E eu quero acreditar que Zaqueu é a figura daquele homem ou daquela mulher que fica olhando aquele homem ou aquela mulher que decidiu seguir com Jesus e começa a dizer: olha como a vida dele mudou. Aleluia. Olha como a vida dela mudou. Quantos amigos nossos nós nos conhecemos que viviam uma vida de pecado, de miséria, muitos no vícios, homens
que viviam na dependência química, no alcoolismo, vivia uma vida errante e decidiu um dia se encontrar com Jesus à beira do caminho e abandonou os vícios, as práticas, e hoje é uma nova criatura, reconquistou novamente o respeito da sociedade. Levi, Mateus, ele era um homem diferente agora, e eu quero acreditar que Zaqueu, que foi chefe dele um dia, quando Levi cobrava imposto, começou a dizer: Levi, Mateus, ele era diferente. Levi e Mateus é a mesma pessoa, amém? São a mesma pessoa, para alguns entenderem aqui. Estamos falando da mesma pessoa. Quem sabe ele diz: Mateus, ele tem... a sua vida está totalmente transformada, mudada. Olha o jeito que ele anda, olha o jeito que ele faz, olha a casa dele, olha os filhos dele. Mateus é alegre, sempre está cantando, e ele está andando com um homem, um mestre, um rabino, um Jesus, que diz que é o Messias. Depois que ele passou a andar com este homem, a sua vida foi transformada. Quero conhecer esse Jesus. Aleluia, Jesus. Quero conhecer. Ele decide e diz que Jesus estava entrando na cidade de Jericó. Na cidade de Jericó. Jericó é uma cidade, aqui é a Nova Jericó. A Nova Jericó, mas trazendo a memória da antiga Jericó. Era uma cidade amaldiçoada. Parece que ali nada daria bem. Parece que dali não sairia nada de bom, mas Jesus foi em Jericó. Eu já quero falar algo aqui para vocês aqui. Alguns podem até pensar: será que da minha casa pode sair alguma coisa boa? Será da onde eu moro, onde eu convivo, pode sair alguma coisa boa? Sim, Jesus. Aleluia, Deus. Jesus, louvado seja ele Deus. escolhe as pérolas nos lugares improváveis. Aleluia. Nós somos importantes para Jesus. Nós somos importantes para Jesus. E Zaqueu querendo conhecer Jesus, e Jesus querendo salvar Zaqueu. Olha que coisa linda. Aleluia. Zaqueu em busca do pecador, Zaqueu em busca do Salvador, querendo conhecer o Salvador, e Jesus indo em direção ao pecador. E quando Jesus está indo em direção, Zaqueu não podia ver Jesus por causa das suas limitações. Às vezes as limitações nos afastam de Deus. Muitas das vezes os nossos problemas, as nossas mazelas nos afastam de Deus e se torna um obstáculo para nós nos aproximarmos de Deus. E havia alguns obstáculos para Zaqueu, porque diz que Zaqueu era um homem de pequena estatura, era as limitações de Zaqueu. No momento seria um embaraço para Zaqueu. Ele queria ver Jesus, mas a multidão não deixava ver, porque ele era baixinho como o pastor Rivaldo. E tinha alguns homens altos ali, impedia de ver Jesus. Aí ele sobe a uma figueira brava. Ele subiu em uma figueira brava para ver Jesus. Só que ele não imaginava que Jesus já tinha visto ele. Aleluia! Porque Jesus conhece a intenção do coração do homem, a necessidade que o pecador sente em conhecê-lo. Aleluia. E Jesus Glória a sabia Deus. que o coração de Zaqueu estava voltado para Jesus. Alguns dizem que Zaqueu subiu por curiosidade, Zaqueu subia porque apenas queria ver Jesus, e Zaqueu escolheu subir na figueira porque ele não queria ser visto e começa pelos homens. Não. O texto é bem claro e Lucas não errou e a interpretação é única. Ele subiu por causa da sua pequena estatura, ele só subiu porque ele não tinha estatura suficiente para ver Jesus, ele queria ver Jesus. E ele subiu, ele quis ver Jesus. E quando ele está lá em cima para ver Jesus, ele queria ver Jesus. Alguma coisa em Jesus o atraía. Aí o texto diz que Jesus viu Zaqueu e ele se aproximou. E o texto diz bem claro que ele diz: Zaqueu, desce depressa. Glória. Desce-te depressa, Aleluia. Zaqueu, porque Glória a hoje Deus. me convém pousar Aleluia. em sua Sua casa. casa. Olha a intenção do coração de Zaqueu. E diz que Zaqueu desceu correndo depressa e o recebeu gostoso. Ou algumas traduções diz, o recebeu com alegria. Então o coração de Zaqueu estava voltado para Jesus. Ele estava Aleluia, disposto a glória a receber Deus. Jesus. E quando ele recebeu Jesus, o texto disse que Jesus diz: hoje veio salvação Aleluia. a Glória a esta Deus, aleluia. casa. Por que Louvado veio seja salvação? Deus, aleluia. Porque Zaqueu, ele vai reconhecer as suas mazelas. Ele vai reconhecer as suas mazelas. Ele vai dizer: ô Jesus. E depois de alguns ficarem murmurando, né? Ele vai dizer: ô Jesus. Ele levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor,
Eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quadruplicadamente. Ou quadruplicado. O que Zaqueu está dizendo? Eu estou convencido dos meus pecados, eu estou arrependido. Se porventura eu cometi algum pecado, alguma fraude, e eu tirei do meu próximo o que não era para ser tirado, eu vou restituir. O que eu aprendo com esse texto? O coração de Zaqueu foi transformado ao se encontrar com Jesus. A partir do momento que a gente se encontra com Jesus, o nosso coração ele é transformado. Ele é transformado. Ele teve um coração transformado. Aí Jesus vai fazer a maior declaração que eu antecipei. E Jesus lhe diz: hoje veio salvação a esta casa, pois também esse é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Para os religiosos seria uma afronta quando Jesus diz: este também é filho de Abraão. Por quê? Porque os religiosos, e Jesus usou essa expressão justamente para dar uma mensagem para os religiosos, porque eles não queriam saber dos publicanos, porque os publicanos eram judeus que para eles eram traidores da sua pátria e cobravam seus próprios irmãos. Aí os religiosos não queriam saber dos publicanos, nem consideravam como irmãos e nem como filhos de Abraão, como judeus. Aí Jesus vai dizer: esse também é filho de Abraão. Aleluia. Quando Jesus diz esse também é filho de Abraão, Jesus está dizendo diante de todos que está sendo restituído a Zaqueu a filiação. Aleluia, a Deus. E tendo como referência o pai Abraão. Glória a Deus. Fazendo de Zaqueu filho de Deus, por intermédio de Abraão, por meio da fé, como Paulo vai dizer, que todos nós somos filhos de Abraão por meio da fé. Aleluia. Quando Paulo está dizendo isso, está dizendo que nós somos herdeiros das coisas celestiais e herdeiros com Cristo, herdeiros com Cristo Jesus, e temos direito de tudo aquilo que o Pai tem para nós. Nós temos direito aos céus. O homem, quando ele pecou, ele perdeu o direito dos céus e passou a ter direito do inferno. Mas em Cristo Jesus, o homem, ele passa a ter direito dos céus. O homem passa a ter direito dos céus. Os céus é nosso. Os céus é nosso. Aleluia, Deus. O inferno, deixa eu falar Jesus, uma coisa, glória que o inferno foi feito para Satanás e os seus demônios, não foi feito para o homem. O inferno não foi feito para o homem, pastor Messias. O inferno foi feito para Satanás e os seus anjos. Mas os céus foi feito para os filhos de Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, e Jesus. ele mesmo disse que o Senhor veio salvar, veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Ele foi em busca do pecador, Zaqueu. Aleluia, Zaqueu Senhor Deus. recebeu Jesus. É preciso receber Jesus. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Ele passou a ter Jesus. uma nova vida. Porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Todos que estão em Cristo é uma nova criatura. Guarde esta mensagem no coração. Eu creio que alguém ouviu algumas partículas dessa mensagem. E eu creio que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Glória E a Deus. igreja Aleluia, Senhor. é cada Glória a um de Deus. nós. Onde estamos, nós podemos ser igreja. E Jesus está chamando mais pessoas. Amém? Tem alguém aqui que está afastado dos caminhos do Senhor? Alguém que está afastado? Deus. Alguém? O seu Wilson está afastado? Mais alguém que está afastado? Já foi crente e se afastou? Tem alguém aqui que nunca levantou as suas mãos, decidindo seguir a Jesus? Tem alguém aqui que nunca foi crente? Nós não estamos perguntando para constranger. Tem alguém aqui que nunca um dia levantou as mãos, aceitando a Jesus como Salvador? Aleluia, Senhor. Eu também já fui perdido Só o seu Wilson mesmo? pelo mundo iludido. Amém. Quero perguntar diretamente para o seu Wilson. O senhor não quer se reconciliar hoje com Jesus? Amém. Entregar sua vida